Romanos capítulo 15, versículo 1. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação nos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade da Tua igreja estar aqui presente, ó Pai. Te louvamos, te agradecemos, ó Pai, e agora queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações verdadeiramente, Senhor, em espírito e verdade. Nós aqui, Senhor, nós não somos ensinados por homem, somos ensinados por Ti, Espírito Santo. Então fale conosco nesta hora, que possamos ouvir, que possamos estar com os nossos ouvidos abertos para Te ouvir, para poder não só ouvir, mas também praticar a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por este domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus que os irmãos possam se assentar. Irmão, como ainda há pouco eu falei sobre a questão do exemplo de Cristo, nós vemos uma situação aqui, irmão, que me chama a atenção. A vontade que Cristo ele sempre teve, o ânimo que Cristo ele sempre teve de fazer por cada um de nós. E eu também relatei que o ser humano ele tem dificuldade de reconhecer as coisas que o outro faz. Ele tem dificuldade. E muitas vezes nós temos dificuldade também de reconhecer aquilo que Deus ele faz para a nossa vida. Muitas das vezes nós somos ingratos pelaquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Temos a ousadia de abrir a nossa boca e reclamar com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Mas você para analisar que Ele nunca teve isso para cada um de nós. Ele sempre foi disposto a amar, a perdoar, a fazer por cada um de nós. Esse é o verdadeiro Pai da nossa vida. E o apóstolo Paulo ele fala uma questão aqui, que Cristo dá-nos o exemplo. Então você para analisar que ele exalta o exemplo que Cristo ele nos dá até hoje. O exemplo de amor, o exemplo de carinho. Deus não tem má vontade de fazer as coisas para cada um de nós, irmão. E às vezes acontece de cada um de nós, muitas vezes temos má vontade para fazer as coisas de Deus. Hoje é dia de culto. Muitas vezes as pessoas se entristecem porque é dia de culto. As pessoas ficam tristes porque é dia de culto. Mas você vê um exemplo aqui que ele diz: mas nós somos fortes, que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Irmão, esses fracos eram cada um de nós. Hoje nós somos fortes porque temos a presença de Deus na nossa vida. Mas nós éramos esses fracos. Antes da vinda de Cristo na nossa vida, nós éramos esses fracos, não aguentavam nem com o nosso corpo. Nós não aguentávamos nem mesmo com cada um de nós. Nós éramos esses fracos. E você para analisar que hoje nós temos muitas vezes dificuldades de poder carregar o outro irmão, que também muitas vezes está fraco. Todos nós somos criaturas de Deus, irmão. Não menospreze quem está à sua volta. Muitas vezes a pessoa não pode ter conhecimento, mas você tem conhecimento, então você precisa ajudá-lo. Então você vê um exemplo de que Cristo ele viu que nós éramos fracos e passou a nos dar fortaleza. Ele passou a nos fazer fortes.
aqui, ó. Suportar os fracos. E não agradar a nós mesmos. Você acha que muitas vezes o ser humano ele quer passar por algumas coisas desagradáveis? Ele não quer passar, né? Mas às vezes é necessário passar, irmão. Porque está nas situações boas, nas situações que está positivo, é muito fácil muitas vezes eu me alegrar. É muito fácil eu ter bom ânimo, eu chegar dando glória, dando aleluia. Mas quando eu estou passando por um momento difícil, quando o meu dia muitas vezes ele não é como eu esperava ser aquele dia, eu trato mal as pessoas. Você já pensou se muitas vezes Deus ele fizesse isso com cada um de nós? Se ele acordasse num momento, num determinado dia, ele não estava a fim de fazer nada por cada um de nós. Você já imaginou se Deus fizesse isso com cada um de nós? Você já imaginou se ele parasse de cuidar da nossa vida? Você já imaginou se ele tivesse uma vontade de fazer para cada um de nós? Eu não estou a fim hoje de abençoar o Alan, não. Pois, ele está pedindo de novo. Ele está lá de novo. Muitas vezes nós temos isso no nosso coração. Não, irmão, hoje é dia de culto. Muitas vezes as pessoas parecem que estão indo para a igreja, parece que está indo para a morte. E o apóstolo Paulo ele dá um exemplo aqui de cada um de nós, que essa pessoa ela se encontra fraca ainda. Ela precisa de Jesus para ela se alegrar, para poder ela se levantar, para poder ela ter ânimo na alma dela, para ter ânimo no espírito dela. Então você para analisar, irmão, que sem Jesus nós não temos condições de fazer isso aqui. Não temos condições de nós reconhecer a fraqueza do outro, sem humilhar a ele, sem menosprezar a ele. Por quê? Você para analisar que muitas vezes as pessoas, quando elas estão numa posição acima, ela quer humilhar o outro, ela quer pisar no outro. Mas Jesus ele está sempre numa posição acima, mas ele põe cada um de nós sempre como igual a ele. Ele põe sempre nós no mesmo patamar que ele. E melhor, ele ainda diz que nós ainda seremos melhores que ele naquilo que ele faz. Isso é reconhecer o outro. Isso é eu reconhecer que Jesus, ele está na minha vida não para poder matar a minha vida, não para poder destruir a minha vida, não para trazer problema para a minha vida, mas para poder eu levantar o meu dia e eu me alegrar. Mesmo que esteja tudo ruim, eu estou alegre porque eu tenho a presença de Jesus na minha vida. Então ele ensina isso aqui para cada um de nós, o exemplo dele. Você já imaginou se quando Jesus ele fosse curar, quando ele curava aquelas pessoas, leproso, cego, coxo, doente, doenças incuráveis, ressuscitar. Você já pensou se Jesus ele fizesse essas coisas de má vontade, irmão? Mas eu quero muitas vezes fazer má vontade das coisas de Deus. Muitas vezes eu não tenho ânimo para poder fazer as coisas de Deus. Eu ponho empecilho em tudo. Não, mas é porque não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo. Mas ele ensina para cada um de nós que nós não temos que agradar a nós mesmos. Porque nem Jesus ele fez isso. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias do que te injuriava. Olha o que ele continua dizendo. Porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então ele relatou algo para cada um de nós. Ele se preocupou de uma forma tão grande com cada um de nós que ele pensou, eu tenho que deixar um legado para os meus filhos. Eu tenho que deixar um legado para eles. Porque se eu digo que é para eles ter ânimo porque eu venci o mundo, então eu tenho que primeiro vencer o mundo. E ele venceu o mundo primeiro por cada um de nós. Ele amou o mundo primeiro do que cada um de nós. Ele teve compaixão do mundo primeiro do que cada um de nós. Ele teve misericórdia do mundo primeiro do que cada um de nós. Então o exemplo é ele. É Jesus Cristo que ensina a cada um de nós. Olha o que ele continua dizendo, irmão. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento um para com os outros segundo Cristo Jesus.
de nós. O Deus de paciência. O Deus de paciência, consolação. Que consola cada um de nós. Que quando nós muitas vezes dobramos o nosso joelho e nós não aguentamos aquilo que nós estamos fazendo, o nosso fardo que muitas vezes está pesado, Ele pega ele e entrega o leve dele. O fardo leve dele Ele entrega para cada um de nós, irmão. Então eu preciso me alegrar. Eu preciso me alegrar na presença de Deus. Eu preciso dar glória quando eu me levanto e tenho a oportunidade de mais uma vez eu ver a minha família, eu ver a minha casa. Eu preciso dar um bom dia, irmão. Porque você imagina se Deus Ele não falasse com cada um de nós, como seria vazia a nossa vida? Como seria vazio o nosso ser? Sem a presença de Deus, sem o amor de Deus, sem a misericórdia, aquele carinho que Ele tem por cada um de nós. O carinho que Ele sempre ensinou aos discípulos e hoje ensina para cada um de nós. Você imagina? Olha o que Ele continua dizendo. Versículo 5, nos concede o mesmo sentimento para com os, então não é só para mim. Reconhecer o outro é saber dar também esse sentimento ao próximo. Reconhecer o amor, ter uma boa vontade, ser generoso consigo mesmo, é você fazer pelo outro. E está aqui mais um exemplo de Jesus Cristo. Ele sempre teve bom ânimo de fazer. Ele sempre teve bom ânimo. Você pode analisar que quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele estava bem distante de lá. Mas ele se preocupou, ele foi lá até Lázaro e ressuscitou Lázaro. Irmão, mas ele não poderia fazer de lá onde ele estava? Poderia. Poderia fazer. Jesus não poderia fazer? De lá de onde ele estava? Segundo a Bíblia, vários estádios que ele estava longe. Ele poderia fazer. Mas ele quis mostrar que ele é zeloso, que ele cuida. Ele ensina isso para cada um de nós. Como, irmão, que ele ensina isso para cada um de nós? Através de você, através de mim. Ele ensina para cada um de nós que ele é zeloso, que ele é cuidadoso. Porque toda vez que eu me levanto, eu tenho a oportunidade de poder agradecer a Deus por mais um dia. De poder agradecer a Deus pela minha família, pela minha casa, pelo pão de cada dia, pelo trabalho, por aquilo que Ele tem feito na minha vida. E se você tem empatia, irmão, com as coisas de Deus, e se você tem empatia com aquele que te amou primeiro, e se você tem empatia com aquele que te deu o amor primeiro do que você poderia imaginar. Porque quando nós estávamos no mundo, irmão, perdido, nós não conhecíamos esse amor. E hoje que nós conhecemos esse amor, muitas vezes nós não damos valor. Mas você vê aqui que Ele sempre dá valor a cada um de nós. Ninguém é rejeitado na presença de Deus. Ninguém é rejeitado nas coisas de Deus. Olha o que Ele diz aqui, ó. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer Ele quer, irmão, que nós concordemos com a forma dele ensinar, com a forma dele amar. Ah, irmão, mas é difícil amar da forma que Deus ama as pessoas. Mas é a forma dele amar. A forma dele amar é diferente da nossa, irmão. A forma muitas vezes de nós amarmos é assim: ele me ama, eu amo a ele. Mas a forma dele amar é mesmo nós não amando a ele, ele ama a cada um de nós. Essa é a forma de Deus amar a cada um de nós. Ele tem sempre bom ânimo em te amar. Ele tem sempre bom ânimo em te abraçar. Ele tem sempre bom ânimo em cuidar de mim, cuidar de você, irmão. Você para analisar, quando Jesus ele dá o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo, irmão, muitas vezes somos cada um de nós que retornamos à casa do Pai. E aquele pai que recebe o filho pródigo, muitas vezes, é Deus com cada um de nós. Não importa o que eu faça, não importa o que eu deixe de fazer, Ele sempre vai me amar. Ele sempre vai estar esperando para receber de braços abertos enquanto há tempo. É isso que me ensina a parábola do filho pródigo. Para ele retornar enquanto há tempo.
que o Pai, Ele sempre vai receber. E o melhor, Ele já recebe com alegria, Ele recebe com amor. Ele manda fazer uma festa, porque Ele está feliz que o Filho dele retornou. Ele manda fazer uma festa. Esse é o exemplo. Esse é o exemplo do Senhor Jesus na nossa vida. Que Paulo está falando aqui, ele relata para eles. Olha o que ele continua dizendo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Então você para analisar, irmão, que nós éramos bastardos. Nós não tínhamos direito a essa palavra, não tínhamos direito a esse amor, a essa misericórdia que o Espírito Santo está relatando agora para cada um de nós. Mas Ele fez o quê? Ele recebeu a cada um de nós. Ele recebeu, o verdadeiro Pai recebeu a cada um de nós. Recebeu de braços abertos. Hoje eu e você estamos aqui presentes pelo amor dEle. Amém, igreja? Pelo amor dEle, hoje nós temos essa condição de entrar e sair. Ir para vários lugares, ir para qualquer lugar. E o amor dEle continua em cada um de nós. Mas é saber reconhecer, ter empatia com Ele. Que muitas vezes quando não dá certo, é porque Ele não quer que dê certo. Porque não é bom para mim. Porque Ele sabe melhor do que eu sei. E muitas vezes quando não dá certo, você quer ir contra Deus. As pessoas elas param de adorar a Deus porque não faz aquilo que é a vontade dela. Mas aqui está escrito que nem Jesus agradou a si mesmo. Ah, por quê, irmão? Porque você acha que foi fácil passar naquele calvário? Você acha que foi fácil apanhar da forma que Ele apanhou por cada um de nós? Não foi fácil. É agradável você apanhar, é agradável você passar aquilo que Jesus passou, mas Ele por amor Ele fez com cada um de nós. Por que, irmão, que Ele diz que Ele não agradou a si mesmo? Porque é a vontade dEle. Ele é angustiado, ele desesperado, que ele sabia que não queria passar, ele queria. Ele não queria passar. Porque ele vira para Deus e fala: Pai, se puderes, passa de mim este cálice. Então você para analisar, mas ele diz o quê? Mas que se cumpra a tua vontade. Então você para analisar que ele não alegrou a si mesmo, irmão. Porque mesmo ele tendo todo o amor, todo o carinho, misericórdia, foi difícil passar. Foi difícil morrer naquela cruz. Foi difícil ele ser moído. Foi difícil ele apanhar. Foi difícil ele ser crucificado. O pior dos castigos. E ele não foi contra ninguém. Ele não amaldiçoou ninguém. Mas hoje quando as pessoas elas fazem qualquer coisa com cada um de nós, a primeira coisa que nós fazemos é amaldiçoar aquela pessoa. Isso está errado, irmão. Nós temos que parar com isso. Saber ter empatia é para passar. Deus ele passou para cada um de nós. Esse amor é para nós passarmos para aqueles que estão à nossa volta também. Esse amor, esse carinho, esse cuidado, essa empatia, irmão. É você saber reconhecer que o outro também tem dificuldades, tem fraquezas. E muitas vezes eu não sei reconhecer. Mas quando acontece comigo, quando é comigo e Deus tem que entender, Deus tem que saber. Aprenda. Temos que aprender. Temos que aprender a ser como esse exemplo que Jesus ele dá para cada um de nós. Que da mesma forma que nós não merecíamos esse amor, as outras pessoas também não mereciam. Mas Ele nos fez merecedor. Olha o que Ele vai ensinar para cada um de nós. Peço aos irmãos que abram sua Bíblia em Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 49.
Olha isso aqui que Jesus ele faz, irmão. O poder de Jesus, o poder de Deus é tão grande que ele contagia cada um de nós. Se você contar na presença de Deus, não é contagiado pela alegria dele, pela força dele, pelo bom ânimo dele, nada nessa vida vai fazer diferença mais para cada um de nós. Porque ele é único, ele é absoluto para cada um de nós, irmão. Olha o que ele diz aqui, ó, Marcos capítulo 10, versículo 49, você vê um relato do cego. Olha isso aqui, e Jesus parando, disse que o chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando em si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Olha a misericórdia de Jesus, irmão. Como ele contagia. Aquele homem, ele estava cego. Ele estava cego. E Jesus, ele ia passando pelo caminho e ele chamando desesperadamente a ele. E a misericórdia dele é tão grande que ele parou aquilo que ele estava fazendo. É isso que me chama a atenção, irmão. É isso aqui que nós temos que prestar atenção. Olha isso aqui no versículo 49. E Jesus parando. Irmão, quando isso aqui veio ao meu coração, isso aqui me chamou a atenção. Que ele para aquilo que ele está fazendo por cada um de nós. Ele para aquilo que ele está fazendo. Você imagina a quantidade de coisas que Deus ele tem para poder fazer por toda a humanidade, irmão. E ele para te atender. Quando você entra no teu quarto e ele promete para você que ele vai te recompensar, ele para o que ele está fazendo para poder abençoar você. Quando você ora pela sua família, ele para aquilo que ele está fazendo e abençoa a sua família porque você está pedindo. A misericórdia dele é tão grande que ele tinha algo para poder fazer e ele parou no meio do caminho para atender aquele cego. O bom ânimo de Jesus, irmão, é tão grande, que ele tem a condição de ele parar aquilo que ele está fazendo. E aquilo que Deus faz é importante, né, irmão? Tudo que Deus faz é bom, então é importante. Mas ele para te atender, ele vai até você, ele pega para você e diz: o que quer que eu te faça? O que você quer? O que você quer que eu te faça? O que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Mas Deus ele sabe o que eu tenho e o que tem que fazer, sabe? Mas ele quer a empatia, ele quer que você empatize com ele o quê? Uma união, uma força, uma fé, um amor, um carinho. Porque se ele não parar para te ensinar e fazer por você sempre, você não vai aprender a fazer pelos outros. Eu nunca vou aprender a fazer se alguém fizer por mim. Eu nunca vou aprender alguma coisa se eu não pegar e fazer a prática. Então ele praticou ali a misericórdia, ele praticou o amor, para que aquele homem também praticasse. Hoje ele ensina para cada um de nós que você muitas vezes deve parar o que você está fazendo, para você atender aquele irmão que, quando está aqui em Romanos escrito, que pode ser uma pessoa que esteja fraca, que esteja com uma fraqueza. Então muitas vezes nós falamos: não, eu vou parar, eu estou fazendo algumas coisas aqui, me importunando de novo, falando comigo de novo. E Deus ele ensina para cada um de nós que em nenhum momento da nossa vida ele tem dificuldade de fazer isso. Ele ensina para cada um de nós que ele para o que ele está fazendo por amor a nós. Ele para o algo importante para poder te dar importância, para te dar valor, para que você faça também para com os outros. Ele para te dar amor, para que você dê amor para os outros. Ele para te dar atenção porque você está precisando, que muitas vezes você está fraco, é para você fazer para com os outros, que muitas vezes as pessoas vão precisar de você também. Vão precisar, irmão. Mas eu não quero fazer isso para ninguém. As pessoas não têm capacidade de parar aquilo que ela está fazendo, porque a dela sempre é mais importante. Aquilo que é dela é sempre mais importante do que qualquer um. Mas Jesus ele ensina que mesmo que seja importante aquilo que ele esteja
estiver fazendo, sempre há tempo. Deus, Ele nunca faz nada corrido, Ele não faz nada desesperado, Ele não faz nada pela metade, Ele não emenda nada. Ele faz as coisas dele por completo. Ele faz as coisas dele por completo. Ele não faz emenda. Então Ele vai fazer por completo na vida de cada um de nós, assim como Ele fez aqui nesse homem. E esse amor que Ele tem, que Ele teve para aquele homem, Ele reconheceu a Jesus. Foi ali aquele momento de misericórdia, Ele começou a ter empatia com Jesus. Quando Ele diz aqui, e Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A sua misericórdia, muitas vezes, pode fazer com que as outras pessoas elas possam seguir Jesus também pelo caminho. A atitude de cada um de nós pode fazer com que pessoas que muitas vezes não têm esperança na vida, não têm nada na vida, mas passam a ter tudo, porque através das nossas ações, do nosso amor, conforme nós fomos ensinados, aquela pessoa passa a ter também esse amor, passa a ter também essa misericórdia, passa também a dar atenção, a dar carinho, a dar amor, porque é isso que Deus Ele faz. O verdadeiro Pai, Ele faz isso com cada um de nós. Então você vê esse exemplo de amor, de carinho, de cuidado que Ele tem a cada um de nós, irmão. Ele tem. Mas eu muitas vezes não quero parar nada pelas pessoas. Sempre aquilo. O mundo ele está assim, irmão. As coisas que as pessoas fazem no mundo, ela é sempre mais importante do que de qualquer outra pessoa. É sempre para mim. É eu e eu. Mas eu. Ele deu de graça para cada um de nós esse amor, essa misericórdia, esse carinho. Nós não merecíamos isso não, irmão. Lá em Romanos, tanto Romanos, irmão, como Hebreus, ensina gigantescamente as obras de Cristo. Ele exalta, o apóstolo Paulo, ele sempre exalta a Jesus. Ele sempre está disposto a fazer o melhor para cada um de nós. Ah, irmão, mas não deu certo, irmão, mas não aconteceu isso e aquilo. É porque não seria bom para você. Tenha paciência. Ele consola cada um de nós. Você vê lá em Romanos está escrito o Deus de paciência, o Deus de amor, o Deus de carinho, que está sempre com bom ânimo. Então, irmão, que possamos estar sempre de bom ânimo na presença de Deus. Não veja dificuldades, empecilhos. Não veja as coisas à sua volta. Hoje tem mais uma vez culto. Hoje não estou a fim de ir, mas vá. Vá, porque você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai ser cheio do amor. Hoje tinha tudo para ser um dia difícil para mim, irmão. Mas graças a Deus não foi. Porque a graça de Deus ela está sobre cada um de nós, nos acompanhando aonde nós formos, aonde nós estivermos. Enquanto você via pessoas à sua volta reclamando porque estava trabalhando, eu podia estar agradecendo a Deus por eu estar trabalhando. Ai, Dona, você não estava com o seu pai. Ele está de férias, eu posso estar com ele outros dias. Né? Isso é, meu irmão, é você reconhecer o quê? Que o mundo é o mundo. Nós somos nós. Aí, meu irmão, você está repartindo. Não, é porque nós é que vamos ensinar a eles o que é amor, o que é cuidado, o que é carinho. Assim como Deus, Ele ensina a cada um de nós. A misericórdia dEle para a sua casa, para a sua família, na presença dEle. Então nós precisamos ter empatia, reconhecer aquilo que Jesus Ele faz, reconhecer aquilo que o outro faz por você, que o outro também está sujeito a errar, a falhar, a muitas vezes estar com fraquezas, porque nós estamos sujeitos a isso. Mas quando você reconhece, você tem misericórdia. Poxa, será que ele teve um dia difícil? Deus, Ele sabe que nós temos muitas vezes um dia difícil. E Ele não joga nada em rosto de cada um de nós. Ele não amaldiçoa nós.
ele não faz mal para estar nos jogos. Pelo contrário, ele faz bem. Então aquilo que você recebeu de Deus, essa misericórdia, esse amor, esse carinho, dê também para as pessoas. Dê também para aquele que está à sua volta. Saiba lidar. Saiba, aprenda de Deus. É como ele diz, aprenda de mim, que sou humilde e manso. Então você vê o bom ânimo de... Isso aqui é só um exemplo, irmão, de bom ânimo que Jesus ele tem. Ele poderia virar para ele e falar assim, não, mais um que quer. Mais um que quer ser curado. Mais um. Mais um. Ele não olhou dessa forma. Ele não olhou com dificuldade. Quando ele já sabia daquele homem. Quando ele passou lá, ele já sabia desse homem. Ele olhou como uma oportunidade das pessoas verem que ele é misericordioso, que ele ama, que ele cuida. E você vê que aquele homem, ele começou a seguir a Jesus. Então, por ações nossas, que somos esse Cristo agora, na terra, a representação hoje somos cada um de nós, irmão. Possamos dar esse amor, esse carinho, para aquelas pessoas que você muitas vezes olhava para ela e dizia assim, não tem jeito. Mas hoje você olha para ela e diz, tem jeito. Esse é o carinho, esse é o amor, irmão. Então reconheça. Não tenha má vontade para vir na casa do Senhor, não. Não tenha má vontade para entrar na presença de Deus, não, porque Ele não tem má vontade para fazer as coisas para cada um de nós. Ele não teve má vontade de ir na cruz do Calvário. Ele sabia que ia ser difícil, mas Ele não teve má vontade. Deus, Ele não tem má vontade com cada um de nós. Então que possamos aprender dEle, irmão, a presença dEle. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Então fique com essa palavra, irmão. Deixa a mão louvando ao Senhor, irmão.